Como podemos entender a palavra igreja? Primeiro, a palavra usada por Jesus em Mateus 16, versos 18. No grego é eclésia, que significa uma assembleia ou um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo. A igreja é estar no mundo, mas não pertence ao mundo. Segundo, a palavra igreja pode significar todos os crentes de uma comunidade. Terceiro, a palavra igreja significa também uma congregação isolada. Quarto, a palavra igreja significa ainda todo o corpo de Cristo em todo o mundo. O que é necessário fazer para pertencer à Igreja do Senhor Jesus Cristo? Isso poderemos classificar em 5 pontos. São eles: primeiro ponto, nascer de novo, mediante a fé e o arrependimento. João 3, versos 3, Atos 10, versos 42 ao 43, Hebreus 11, versos 6, Mateus 4, versos 17, Atos 2, versos 38a. Segundo, ser discípulo de Jesus. Mateus 11, versos 28 ao 29, Lucas 14, versos 27. Terceiro, ter uma vida social equilibrada e buscar sempre a santificação. Hebreus 12, versos 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 5. Quarto, amar a todos, principalmente aos inimigos. Mateus 19, versos 19, Marcos 12, versos 31, Efésios 5, versos 21, 1 João 3, versos 18, Mateus 5, versos 44 a 45. Quinto, perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, versos 42. A quem pertence a igreja? Primeiro, ao Senhor Jesus. Jesus diz: a minha igreja. Mateus 16, versos 18. Segundo, não pertence ao homem, mas é obra de Deus. Aleluias. Atos 5, versos 38 ao 39. Terceiro, pertence a Cristo, porque somos as suas ovelhas. Mateus 10, versos 11 e 14. Terceiro, pertence a Cristo, porque somos as suas ovelhas. Quarto, pertence a Cristo, pela sua morte e ressurreição. Romanos 7, versos 4. Quinto, pertence a Cristo, porque somos propriedade sua. 1 Pedro 2, 9. Sexto, pertence a Cristo, porque custou o preço de seu sangue. Atos 20, versos 28. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 20. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Apocalipse 5, versos 9. Sétimo, no sentido mais amplo, pertence ao Deus Trino, ou seja, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 3, versos 15, Mateus 16, versos 18, Apocalipse 21, versos 9, João 16, versos 13 ao 14. Deus se revela à Igreja. Quanto à revelação de Deus nos últimos dias da Igreja, a Epístola aos Hebreus diz, abre aspas, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou que pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fecha aspas, Hebreu, capítulo 1, versos 1 e 2. Ao precisar se ausentar fisicamente, Jesus disse que sua ausência seria ocupada por um agente revelador de Deus à Igreja. Isso poderemos conferir biblicamente em João capítulo 14, versos 16 e 17. Se grandiosa foi a revelação dada por Deus a Israel através da lei, por intermédio de Moisés, maior é a revelação de Deus através de Cristo, comunicada pelo Espírito Santo à Igreja, para nos dar provas da grandeza de Deus, não apenas aos homens, mas aos principados e potestades,
que pertence aos lugares celestiais. O que é igreja? O que é a igreja? Já vimos que o sentido da palavra igreja tem variações. Este nome se dá a um edifício, a uma congregação, a uma denominação e ao cristianismo em geral. O termo igreja deriva-se de duas palavras gregas, isto é, preposição e verbo, que significam chamados para fora, isto é, aqueles que são chamados por Deus para fora do mundo, para constituir-se um corpo espiritual unido, pertencentemente ao Senhor. Daí uma igreja, mundana, ser uma anomalia diante de Deus, pois ela é do mundo. Já foi chamada para pertencer a Deus. Como, pois, pode-se a verdadeira igreja de Cristo ser mundana? A igreja é formada exclusivamente de pessoas nascidas de novo pela instrumentalidade do Espírito Santo e a palavra de Deus, conforme João capítulo 3, verso 5, para que por meio dela o Senhor Jesus Cristo realize a sua obra neste mundo e cumpra o seu propósito para o futuro, um futuro conforme vemos na Epístola aos Efésios. Para melhor compreensão, vejamos o assunto pormenorizadamente através dos seguintes itens. Primeiro item. A palavra igreja, empregada em sentido universal, designa-se o corpo de Cristo. A palavra universal invisível, da qual Cristo é a cabeça, não é uma organização, mas um organismo vivo, pois em cada um dos seus membros flui a vida do Senhor Jesus Cristo, que rege todo este corpo místico e comunica a cada membro de sua sabedoria, justiça, santidade, vida e poder. Disse Jesus, abre aspas, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, versos 35. Uma pessoa que pelo novo nascimento se uniu ao Senhor integra com os demais remidos um organismo no qual estão o amor e a graça de Jesus Cristo. Cada membro deste corpo, por menor que seja, compõe este grande organismo. O membro que ocupa um lugar de maior projeção no corpo não deve desprezar o que ocupa um lugar mais humilde, porque todos os membros deste corpo, sem distinção, são necessários para um bom desempenho do corpo. Abre aspas. Assim nós, que somos muitos, somos o seu corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Fecha aspas. Romanos 12, verso 5. Segundo item, a Assembleia Universal é descrita sob a forma de um templo. Os apóstolos e profetas lançaram o fundamento deste edifício, sendo Cristo a pedra fundamental. O Senhor é o apoio de todo o edifício. A palavra de Deus considera este assunto nos seguintes termos, abre aspas, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, fecha aspas, Efésios capítulo 2, versos 22. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Terceiro item. A Assembleia Universal dos Salvos é a esposa de Cristo. Jesus mesmo é o esposo, abre aspas. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João 3, versos 29. A igreja se prepara agora para brevemente unir-se ao Cordeiro, para jamais dele separar-se, abre aspas. Se eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia-se do céu, adereçada-se como uma esposa ataviada-se para o seu marido, fecha aspas. Apocalipse capítulo 21, versos 2.
Quarto item. A Assembleia Local deve se compor somente de membros regenerados, isto é, pessoas nascidas de novo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, cheias dele, que faça a vontade de Cristo e se una a uma congregação local, para a comunhão, cooperação e serviço e assistência mútua. O crente necessita da igreja e a igreja necessita do crente. É necessário que o aperfeiçoamento da igreja local constituída-se de seus membros. Para isso, Cristo concedeu dons à igreja em forma de homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para cuidarem dela. Através da multiformação do seu ministério, ministros, Deus quer aperfeiçoar a sua igreja, tanto para atender às necessidades como para depurá-la espiritualmente. Quinto item. O Espírito Santo opera na Assembleia e por meio dela. O Espírito Santo quer revestir os crentes de poder, guiá-los em toda a verdade, revelar-lhes Cristo, transformando-os até que chegue à sua semelhança. 2 Coríntios capítulo 3, versos 18. Sexto e último item. A verdadeira Igreja de Deus não conhece outro legislador além de Cristo. O gozo da verdadeira Igreja consiste em saber a vontade do Senhor e cumpri-la. Sua maior glória será viver em Cristo na sua semelhança. 1 João capítulo 3, versos 2. Vestida da justiça de Cristo, seguindo-o e servindo-o por amor, revestida de seu Espírito e fazendo a sua vontade, a Igreja está olhando para cima, esperando a volta daquele a quem ama. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 e 10. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Graça e paz.